Olá, você está aqui numa aula sobre quiropraxia. Essa aula é para os colegas da área de saúde, fisioterapeutas ou educadores físicos de forma geral, mas também você que tem curiosidade de saber um pouco sobre quiropraxia, origem, o que faz, como faz. Então a gente vai estar apresentando essa aula aqui para você. Eu sou Diego Sales, sou fisioterapeuta, especialista em quiropraxia pelo meu Conselho de Fisioterapia, Conselho Federal de Fisioterapia. Muitos conhecem a quiropraxia provavelmente de alguns episódios de programas como Two and a Half Men ou algumas outras participações que até em filmes são citados, ou mesmo por colocar no YouTube questões de estalo, coloca como sessões de estalo na coluna e vai ver os quiropráticos fazendo, ou mesmo tiveram contato ou ouvir falar de algum colega ou algum amigo, familiar que fez quiropraxia. Então vou estar apresentando aqui num contexto um pouco diferente, falando sobre o contexto onde a quiropraxia iniciou, né, surgiu e onde ela cresceu. Entender contextos, situações de mundo para que nós possamos ter um pensamento acerca da quiropraxia um pouco mais amplo nesses aspectos. Que a gente não vai entrar no mérito sobre se é melhor do que outra técnica, apenas apresentar toda essa questão de contexto, de origem, de evolução e dias de hoje. Vamos aqui para um breve resumo sobre questões contextuais. Como eu falei para vocês, a gente vai navegar, vai viajar em diversos contextos, diversos mundos onde a quiropraxia ela se desenvolveu. Primeiramente, a gente vai ver como tudo começou, os primórdios da quiropraxia, do seu desenvolvimento, os primeiros anos, primeiras décadas, a sua evolução, que fez ela diferenciar daquele primeiro momento onde surgiu, a chegada ao Brasil, alguns contextos relacionados à quiropraxia, seu desenvolvimento no Brasil, a ciência quanto ao desenvolvimento da quiropraxia, para que a gente pode buscar entender, para que no final disso tudo a gente tenha uma impressão, eu consegui entender, né, um pouco do processo dessa evolução e eu sei um pouco do que é a quiropraxia e a sua diferença em algumas outras técnicas. Como tudo começou, ela começou com Daniel David Palmer. Como tudo começou, na verdade ela começou com Daniel David Palmer. Está aqui a foto do Daniel David Palmer, mais conhecido como Didi Palmer. Nós temos aqui buscando um pouquinho da história do Didi Palmer. E aqui a gente tem a família do Didi Palmer. E esse aqui que eu destaco nessa imagem, essa criança, é o Bartlett Joshua Palmer. É o BJ Palmer. Ele foi muito importante para o desenvolvimento da quiropraxia, dando seguimento aí ao legado do pai. Se a gente olhar um pouco no aspecto de história, a gente vai essa foto, essa imagem aqui está representando ali os primeiros anos ali da década de 90, dos anos de 1800. O Didi Palmer, ele nasceu no Canadá, mas foi obrigado, né, por circunstâncias da época, se mudar para Denver, nos Estados Unidos. Sendo ele, sua principal formação, a magnetoterapia. Na verdade, ele desenvolvia várias atividades comerciais e desenvolvendo ali seus estudos sobre a magnetoterapia. A gente deve lembrar que nessa época tinha outra profissão se desenvolvendo, que era a osteopatia. Nesse momento já estava bastante crescente e o Andrew Taylor Steele, que foi desenvolvedor da osteopatia, se a gente pensar em termos regionais, ficava a mais ou menos 1 hora de distância do Didi Palmer. Então provavelmente ele bebeu um pouquinho da fonte
das fontes de conhecimento da osteopatia que estava desenvolvendo na época. O que é que o Didi Palmer, estudando, ele começou a observar? Ele começou a observar áreas de sintomas como se fosse um caminho específico. Se a gente observar hoje em dia, esse caminho específico está muito relacionado a movimento, na verdade está muito relacionado à origem, à inervação, principalmente nisso aqui que eu estou apontando, na região torácica, na região cervical, relacionando provavelmente alguns sintomas como cefaleia. Então ele começava a observar, estudioso que alguns sintomas, alguns tratamentos propostos obedeciam um pouquinho dessa lógica. Agora vale ressaltar que o raio-x mesmo, ele só veio ser descoberto, né, em exames de imagem que comprovasse essa percepção do Didi Palmer. O primeiro exame de imagem como raio-x só veio acontecendo na década de 90, também dos anos de 1800. Então a gente tem aqui a data mais ou menos dessa descoberta, né? Então isso é o contexto inicial. E se a gente for falar sobre a questão do início mesmo, o início é acreditado a manipulação feita no seu ajudante, o Lillard, Harvey Lillard. Harvey Lillard tinha algo, como a gente poderia ver aqui nessa imagem, algo similar a um desconforto, um problema que era a história diz, né, reza a lenda que eram sintomas auditivos, uma certa surdez, e ao examinar a região da coluna, ele percebeu, o Didi Palmer, que existia uma vértebra fora do lugar, uma vértebra mal posicionada, alguma coisa desse tipo, ou pelo menos ele entendia como tal, e fez um ajuste. Na quiropraxia, as técnicas são chamadas de ajuste, não são chamadas de manipulação. Então é como se o Didi Palmer, examinando, vendo esse mau posicionamento, essa elevação, né, mais de um lado do que de outro da região cervical, ele trouxe à tona aquele pensamento inicial de que alguma coisa estava vindo daquela região. Então foi onde ele fez a manipulação e reza a lenda que o ajuste, melhor dizendo, e reza a lenda que as coisas aconteceram, né? Ele melhorou, algo que ele não conseguia, que o próprio Didi Palmer não tinha conseguido com suas outras intervenções, principalmente baseado na magnetoterapia. Então foi ali que talvez surgiu as suas ideias e que é dito que a quiropraxia, né, o primeiro ajuste aconteceu nesse dia, 18 de setembro de 1895. E aí foi um start para se formular algumas teorias. Então, os primórdios que a gente vai ver sobre a quiropraxia se trata em relação ao entendimento de que a coluna vertebral, uma vez mal alinhada, poderia gerar interferência da comunicação do nervo com o resto do corpo. Então, a esse mau posicionamento é chamado de subluxação vertebral. Subluxação, se a gente olhar o termo da palavra, ela vai dizer como uma articulação parcialmente fora do lugar. É uma parcial, existiu um perda de contato parcial e foi o termo que foi usado. E é interessante ressaltar que esses termos, essas ideias, por mais que tenham sido desenvolvidas por Didi Palmer, elas já tinham sido enunciadas anteriormente, mas não ganhou força. E algo que nos primeiros anos pode ter ajudado a ganhar muita força sobre isso era a forma como o Didi Palmer divulgou isso. Mas vamos um pouquinho mais além. Se a gente olhar essa questão da teoria, né, da interferência neural, o mau posicionamento vertebral, se a gente olhar dentro da medula, do que está protegido aqui no canal, dentro do forame vertebral, onde está contida a medula, a gente vai ter esse corte, que seria um corte transverso, seria como se a gente estivesse olhando de cima para baixo. E a gente tem, na verdade, uma comunicação neural aqui sendo exemplificada. Aqui vem informações do cérebro e passa para a medula, né, e essa informação chega ao músculo. Isso poderia chegar a um órgão, à pele, né? E o caminho inverso também acontece, levando informação do cérebro. E se existisse alguma interferência, como existe aqui, essa comunicação também seria perdida. E a comunicação do cérebro com a periferia para saber o que está acontecendo lá e retornar essa informação, ela estaria comprometida e possivelmente o processo de saúde e equilíbrio. É como se a gente tivesse a comunicação aqui entre linhas de transmissão, onde a gente tem informações indo e vindo e por algum motivo essas informações são perdidas, elas não conseguem ouvir por causa de um rompimento dessa comunicação. Existia, na verdade, um rompimento ou uma espécie de interferência que impedia qualquer comunicação. E isso poderia ser exemplificado dentro desse contexto de subluxação vertebral. Então a gente tem são 33 princípios ditos da quiropraxia. Se você buscar 33 princípios, você vai ver uma lista deles.
e eu vou destacar apenas o 20º princípio. Todo ser vivo tem uma inteligência de nascença com seu corpo chamada inteligência inata. Então, para a quiropraxia, a subluxação vertebral, na verdade, como rompe essa comunicação ou interfere, gera um ruído nessa comunicação, atrapalhando aí a inteligência inata, o processo de autocura, e isso geraria um processo de adoecimento. Então, a grande missão da quiropraxia e o grande foco é encontrar essas subluxações. Teoricamente, uma subluxação inicial, um mau posicionamento vertebral, ele geraria outros mau posicionamentos, outras subluxações. Então, a gente teria subluxação primária, secundária e outras subluxações, né, decorrente desse processo de compensação dessa primeira subluxação. Existe teoria que indica que a primeira subluxação acontece na hora do parto. Então, existem várias informações sobre isso. É atribuído ao Palmer, né, como ideia fundamental, esse pensamento, essa colocação aqui. Uma vértebra subluxada, uma vértebra subluxada é causa de 95% de todas as doenças. Os outros 5% são causados por articulações deslocadas e que não sejam as da coluna vertebral. Parece um pouco pretensioso nesse tipo de informação, né? Um pouco de exagero, para não dizer muito exagero em relação a isso, tá? Mas era um contexto onde a gente atribuído vários desses pensamentos ao Didi Palmer. Partindo, né, desse pressuposto de informações da evolução, a gente tem as ideias sendo difundidas. A gente tem uma imagem aqui do B.J. Palmer, essa imagem aqui seria representando o B.J. Palmer, levando ali para a sociedade médica da época as suas ideias e sendo rejeitadas. A gente deve entender também o contexto político, onde a osteopatia conseguiu se aproximar muito da medicina tradicional, havendo aí também incorporação de práticas osteopáticas a alguns médicos da época. E nesse sentido, o que permanece até hoje, a quiropraxia, ela permanece um pouco autônoma em relação a isso, né? Da forma que os médicos parecem se aproximar do fisioterapeuta e da osteopatia, não se aproxima tanto, não se aproximou principalmente no início da quiropraxia, o que dificultou o desenvolvimento e a difusão, porque alguns quiropráticos começavam a ser acusados de exercer ilegalmente a profissão médica, gerando aí até repercussões judiciais, mesmo levando a júri, e isso obrigou ou ajudou, né, influenciou que a quiropraxia se diferenciasse cada vez mais de algumas práticas manipulativas daquele momento, em questões a termos, a palavras, né, a definições que usavam, já vamos dizer assim, o vocabulário da quiropraxia mesmo. A questão também, as técnicas manipulativas, como se faz, né, o posicionamento, o procedimento. A gente vai ter na quiropraxia vários protocolos, né, e instrumentos que foram desenvolvidos, e a gente realmente consegue diferenciar de forma bastante clara as técnicas osteopáticas e quiropráticas. A gente vai ter alguns exemplos aqui, como a técnica de Gastron, onde tem um processo de liberação diferente do que a liberação miofascial, de hoje instrumental. Você vai ver que a ação sobre o tecido é diferente, né? Provoca uma hiperemia muito mais viva, muito mais perceptível. A gente não vai estar falando de conceitos específicos, só a ideia de aproximar, de apresentar. A gente vai ter o método Activator, que no Brasil é conhecido como terapia instrumental quiropráxica, que é o TIC. A gente vai ter principalmente o principal nome aqui no Brasil, é o mastiotose, onde o ajustamento é feito de forma a usar um instrumento chamado ativador, activator ou TIC, enfim, uma pistola que é capaz de disparar sendo graduada a intensidade. E existe o protocolo, como fazer, como aplicar, como tomar a decisão de aplicar do início ao fim, né, sendo ajustado o indivíduo praticamente dos pés à cabeça, vamos dizer assim. Um outro método, que é o método Gonstad, onde usa um aparelho. Esse aparelho ele seria capaz de identificar a diferença de temperatura entre um lado e o outro, e decisões de manipulações eram tomadas a partir da percepção disso, né? A percepção dessa temperatura e de sintomas relacionados a isso. O próprio método tem o seu mobiliário específico, né, para os ajustes, que muitas vezes chama atenção. É esse aqui que eu estou destacando, quando o paciente fica nesse posicionamento para receber o ajuste.
A gente tem o método Thompson também, onde tem uma máquina específica, uma marca específica, onde essas partes estão separadas porque elas podem subir e descer, na verdade, né? Tem uma queda dessa marca, a manipulação, a queda, na verdade, do segmento da marca, quando é feita o ajuste. E aqui, para descontrair um pouco, né, há algum tempo foi divulgado esse método do Simpson, né, num episódio, onde ele descobre ali que o fato de jogar o indivíduo sobre uma lata de lixo, né, promovia alívio nos sintomas da coluna. Enfim, a quiropraxia existe vários métodos, existe várias outras possibilidades de ajuste e ela é perfeitamente adaptável em relação à localidade onde ela é desenvolvida, do país, respeitando a questão da cultura. Então, essa é só uma forma de ilustrar a dinamicidade, né, de algumas técnicas quiropráticas. A gente vai partir agora para quando chegou, né, a principal situação, né, relacionada à chegada da quiropraxia no Brasil está relacionada com o Matheus de Souza. Matheus de Souza conheceu a quiropraxia quando jovem, né, ficou sendo tratado por alguns problemas de coluna, onde ele sentia, né, várias dificuldades, e com a sua experiência ele foi atrás, tendo a sua formação, e ele foi praticamente o primeiro brasileiro a aplicar técnicas. Ele fez uma formação com outros colegas na época, mas ele foi o principal nome realmente que foi difundido naquela época, que cresceu e levou à frente com várias outras perspectivas de desenvolvimento. E acabou adaptando as técnicas, o jargão, o vocabulário, encontrou um pouco de dificuldade também, né? E além dessa questão da dificuldade do desenvolvimento, que obrigou ele a realmente adaptar o que eles chamam de protocolo básico de quiropraxia, foi o contexto também que aconteceu no seu desenvolvimento, muito similar ao que aconteceu em outros locais. Assim como no seu conceito, existem outros conceitos relacionados a também a quiropraxia. O que é muito comum é a identificação da síndrome da perna curta, uma perna curta compensatória, onde a identificação de uma perna curta é chamada reativa, ou seja, que é capaz de se alongar, que é capaz de equilibrar em relação a outra perna com estímulos específicos. Basicamente, o indivíduo que tem uma perna curta, por compensação, quando passa por uma técnica que ele deixaria de ter essa perna curta, isso seria indicativo de presença de subluxação vertebral. Lembra aquele termo que eu falei lá? Uma vértebra estaria parcialmente fora do lugar, gerando interferência da comunicação com o cérebro e o corpo, gerando aí um processo de adoecimento. E aí era necessário encontrar justamente essa vértebra que estaria mal posicionada para fazer o ajuste necessário, o ajuste específico. A gente vai ter na técnica do Matheus de Souza tanto ajustes globais, né, que teoricamente seria destinado a corrigir subluxações secundárias, e o ajuste específico, que seria para corrigir aquela subluxação primária. Tá? Se a gente olhar no contexto, né, contexto de ciência, a gente vai ver que a quiropraxia se desenvolveu no contexto onde a ciência, o entendimento da dor, o entendimento de algumas lesões, de alguns processos de doenças, ele não estaria bem desenvolvido. Para você ter ideia, acreditava-se que algumas condições de saúde poderiam ser curadas com a manipulação, com o ajuste, como difteria, como febre, como outras condições também. Então, a gente vê um contexto realmente onde existia o desenvolvimento ainda da ciência. A gente tem uma medicina naquela época ainda falha, com pensamento hipocrático, ou seja, que está relacionando o sintoma com o processo de doença, uma relação direta, cartesiana, e a resposta a uma determinada intervenção num sintoma era a resposta que era feita a relação direta. Então esse pensamento era vivo ainda. Ao mesmo tempo que as pessoas romperam, né, a sociedade de forma geral, pela falha da medicina local naquela época, acabaram rompendo a sua crença com a própria medicina conhecida, né, com a medicina tradicional, buscando aí alternativas, que fez prosperar a osteopatia e a quiropraxia nesses terrenos. Mas a gente evoluindo em termos de ciência, conhecimento da dor, conhecimento de como se influencia, conhecimento biopsicossocial, como está relacionado com o processo de modulação, principalmente de dor, a gente precisa repensar vários desses conceitos. Um desses que eu gostaria de repensar com vocês era a questão do próprio estalo, que é muito característico, né? A gente vai ver aqui um estudo que investiga a questão do estalo, que está sendo divulgado aqui como cavitação, né? Que basicamente esse estudo foi investigar
o que acontecia, né, em relação aos estalos, onde os estalos ocorriam, já que a gente acha que a manipulação ela pode ser feita de forma específica. Vou aplicar uma técnica de forma local, os estalos vai acontecer ali de forma local e a resposta também seria de forma específica e local. Esse estudo basicamente ele elegeu aqui dois alvos, né? A gente vai ter um alvo lombar torácico, mas também tem um alvo lombar, né? Mas eram feitos em momentos diferentes. Basicamente era feita a manipulação, um ajuste com profissionais experientes na região torácica e vários estalos aconteciam nessa região, mas muitos outros aconteciam um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, né? De forma que meio a meio desses estalos ele não ocorria na verdade tão relacionado na zona alvo. De forma similar isso aconteceu para a região lombar também. A gente já começa a questionar se esse ajuste ele é mesmo específico, se ele tem especificidade. Parece que ele não é específico nesse contexto, né? Se ele não é específico, a correção também não pode ser específica, o ajuste e a resposta que o paciente tem de melhora, e a gente sabe que o paciente responde de melhora, ele acaba não sendo por essa explicação. O que coloca em xeque também, será que a identificação de uma perna curta realmente diz que é uma subluxação vertebral, né, tem um problema e o paciente mesmo não tendo qualquer sintoma ou limitação, ele precisaria passar por sessões recorrentes de manipulações para que ele possa entender que o processo de saúde da doença precisa ser ainda equilibrado, né? E isso é o conceito de vários métodos que se diferenciaram ao longo do tempo também, né? Será que a gente está falando aumento de conceitos diferentes, né? E o quão isso é verdade, tá? Principalmente essa ideia inicial aqui que eu coloquei, né, já num slide mais bem atrás. Se a gente observar bem, a gente vai ter técnicas da fisioterapia manipulativa, onde é colocado o paciente nessa posição e feito um ajuste, assim como na quiropraxia e na osteopatia, né? Então, um posicionamento, uma manipulação, um ajuste, ela é feita de forma muito similar entre as técnicas, apesar de algumas terem rituais pouco diferentes. Mas será que existe diferença realmente em termos de resposta? Parece que nosso corpo ele responde de forma inespecífica a condutas como essa, né? Isso é interessante demais, porque mesmo como eu coloquei que não é capaz, a gente não é capaz de fazer uma manipulação tão específica, mas mesmo assim a resposta ainda acaba sendo bastante efetiva. Então técnicas manipulativas, seja feita pela fisioterapia, osteopatia, quiropraxia, elas parecem cursar e direcionar para uma mesma direção de melhora do paciente quando feita no paciente que seria elegível para esse tipo de técnica. Então, a mensagem aqui é que talvez a gente está falando, explicando de formas diferentes, dizendo que funciona por vias diferentes, uma mesma condição, uma mesma resposta evocada a partir de técnicas ditas diferentes. Então, talvez tomada de decisão, a experiência clínica do profissional, por mais que atribuída a situações e filosofias diferentes, todo mundo parece estar falando a mesma coisa, só que com um vocabulário e uma direção, um caminho, trilhar diferente ao longo da sua técnica, do empregar da sua técnica. Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês, que a gente pudesse estar atualizando, refletindo sobre esse processo para que nós possamos chegar aqui e dizer, ah tá, deu para entender, né? E que a gente possa tomar decisões a partir de conhecimento mais específico de cada uma dessas técnicas.